quando a gente tem um monte, agora na época da eleição, a gente vê um monte de mesas redondas de política, que nem aquelas do futebol que tem normalmente, e aí vem analistas, todo mundo discutindo, tentando entender o que aconteceu no jogo, ou seja, na eleição. E duas máximas colocadas em cima dessas mesas, né, é que nunca um presidente incumbente, ou seja, que estava no cargo, perdeu a reeleição no Brasil. E a outra é que nunca houve uma virada no segundo turno das eleições. O problema é que nessa eleição, uma das duas máximas vai se quebrar. E aí a pergunta é qual a chance, na sua avaliação, queria seus pensamentos, de uma pessoa que votou no Lula no primeiro turno passar para o Bolsonaro no segundo turno? Ou seja, em quais circunstâncias Lula repetiria o que aconteceu com o Alckmin em 2006? Bom, Leonardo, o que a gente vê no mundo, e que a gente tem cada vez mais eleições polarizadas, né? E talvez a eleição do Biden contra o Trump nos Estados Unidos seja um exemplo muito forte disso, é que houve pouca troca de votos, né, na eleição americana. Muito pelo contrário, as duas campanhas se dedicaram basicamente a fazer com que os eleitores fossem votar, né? E eu acho que a gente vive uma eleição polarizada. A gente vive duas situações interessantes, uma eleição polarizada e uma eleição disputada, né? Com uma diferença, inclusive a menor diferença para um segundo turno presidencial. Então, a experiência mostra que é difícil um lado mudar para o outro. Por isso, Leonardo, a variável crítica para esse segundo turno passa a ser também a abstenção, né? Como é que a abstenção vai tocar em ambos os candidatos. E essa abstenção afeta mais o ex-presidente Lula, né? Sim, essa abstenção historicamente tem afetado mais os eleitores de baixa renda, né? Em 2018, por exemplo, 7 milhões de analfabetos não votaram, né? Agora, a abstenção, por outro lado, e aí pegando a experiência internacional de novo, eleições muito polarizadas costumam atrair os eleitores, costumam reduzir a abstenção. Eu sempre digo o caso dos Estados Unidos em 2020. Os Estados Unidos viviam o ápice da pandemia, não tinha vacinação quando a gente teve a eleição em 2020, foi o recorde de eleitores que compareceram para